Olá, gente, aqui é o Zé. Então vamos dar início à nossa aula de conceitos da semana 3 de Física 1. O que vocês aprenderam nas duas primeiras semanas, de uma certa forma, culminam no conteúdo de hoje, que é forças. Força é um termo um tanto quanto mal usado no nosso cotidiano, mas de certa forma ele tem uma questão muito intuitiva por trás de força, que vai fazer muito sentido para vocês, eu espero. Eu não assisti a aula da Univesp, normalmente eu assisto para preparar essa aula, mas eu me limitei a resolver os exercícios e preparar uma aula que permita que vocês consigam resolver os exercícios. E outra, eu não gosto muito desse professor que está dando essa aula, então achei melhor não assistir. Mas eu novamente recomendo que vocês assistam, porque muitas vezes eles podem passar por algum tema dentro do conteúdo de forças que eu não levantei aqui, que pode ser mais importante para frente. Não deixem de assistir as aulas. Bom, o que é força? Assim como espaço, tempo, energia e algumas outras das grandezas físicas principais, né, das grandezas primárias, força é algo um tanto quanto difícil de você definir, assim, em termos bastante simples. Eu posso dizer que força é uma maneira de você transferir energia de um corpo para outro, né? Porque, por exemplo, aqui nesse exemplo que eu desenhei, no primeiro caso tem uma bolinha parada, eu exerço uma força nela, eu empurro de alguma maneira, seja com a mão, com o pé, e a partir desse momento, né, que eu concedo energia para ela, que eu aplico uma força, ela vai transformar essa força em energia cinética porque ela vai se movimentar. Então, a força que eu apliquei, ela é oriunda de uma força que eu tenho nas mãos, né, no pé, uma força muscular, que por sua vez tem outras origens, né, energia química, energia elétrica, etc, etc. Mas, com o movimento da mão, eu transferi força para uma bolinha e ela se movimentou. Então, no primeiro estágio, primeiro caso, a bolinha está parada, a velocidade dela é zero e a aceleração é zero. O que significa que se eu mantesse essa mesma situação, né, não interferisse nesse sistema, ele ia ficar de maneira perpétua nesse mesmo estado, né, considerando que a velocidade e a aceleração é em relação a um ponto no solo, né. Podemos definir um ponto de origem, né? Aqui o nosso ponto zero. É sempre importante definir um ponto de origem, porque ele vai servir como referência para futuras comparações. A partir do momento que eu aplico uma força, lembrando que nesses casos, né, nesses casos mais simples, a força é aplicada no centro gravitacional. Se ela não for aplicada no centro gravitacional, aí a gente entra num outro tema, né, que é torque ou momento angular, que a gente vai ver um pouco ainda mais para frente nessa aula. Vamos considerar de uma maneira simples que a força está sendo aplicada no centro gravitacional, de maneira que essa força ela é distribuída uniformemente, então a bolinha vai para frente. A partir do momento que ela adquire, né, esse movimento por conta de uma força que está atuando nela, enquanto essa força está atuando, a velocidade vai ser diferente de zero e a aceleração vai ser maior do que zero. Tem uma força que, consequentemente, vai ter uma aceleração, né? E por conta disso, a velocidade ela vai ser diferente de zero. Lembrando que a aceleração não é nada mais do que a variação da velocidade
pelo tempo. Vocês viram isso nas semanas anteriores. Então, se eu tenho aceleração, eu tenho uma variação da velocidade pelo tempo. Já nesse terceiro estágio, eu não estou mais aplicando a força. No entanto, é conhecimento comum, a bolinha ainda tem uma velocidade, ainda mais por conta da forma geométrica, ela continua se movimentando mesmo depois que eu deixo de aplicar a força. Isso é bastante intuitivo, a gente vê isso quase que no nosso cotidiano inteiro, no dia inteiro. Se eu chuto uma bola, o contato do meu pé com a bola é durante um instante muito pequeno, mas nesse instante eu transmito uma força suficiente para ela ganhar uma velocidade e alcançar uma certa distância. Aqui nesse caso só estou considerando que eu apliquei uma pequena força, empurrei e ela se movimentou. E mesmo depois de eu parar de aplicar força, ela continua se movimentando. E agora por que isso? Bom, a velocidade, desconsiderando algumas perdas que ela pode ter, como a inclinação do terreno, o atrito, resistência do ar, etc., eu posso considerar que a velocidade é constante. Por quê? Porque se eu desconsiderar todos esses fenômenos que podem acontecer, novamente, atrito, resistência do ar, inclinação do solo, positiva ou negativa, não vai ter nenhuma força atuando de maneira a aumentar ou diminuir essa velocidade que a bolinha conseguiu adquirir por conta da força que eu apliquei. Mas pelo fato de não ter nenhuma força sendo aplicada nessa bolinha, a aceleração dela vai ser zero. E aí a gente entra nas duas leis de Newton. A primeira lei diz que justamente isso que eu acabei de explicar, que a C, a resultante das forças que atuam num sistema ou num objeto, for igual a zero, que é justamente o caso aqui, a força resultante é igual a zero, não estou empurrando a bolinha, ninguém está empurrando a bolinha no sentido contrário à velocidade, não há atrito, não há inclinação do solo. Então, como a velocidade é zero, a primeira lei de Newton diz que a velocidade tem que se manter constante, mesmo nesse caso aqui. A primeira lei também vale para esse primeiro caso. Se eu considero que as forças que estão atuando nesse sistema, a resultante das forças, é igual a zero, então a velocidade ela não pode se alterar do nada. Se ela alterar, é porque alguma força, a partir de um certo instante, começou a incidir sobre a bolinha, ou sobre um corpo qualquer. Tendo entendido isso, a questão da importância da força resultante, eu entro na segunda lei de Newton, que diz que a força, que é uma grandeza vetorial, é dada pela massa do corpo vezes a aceleração, que também é uma grandeza vetorial. A massa é uma grandeza escalar. Então, essa segunda lei de Newton explica este terceiro caso. Como a força resultante é zero, a força aplicada, que é zero, então a aceleração tem que ser zero. Uma vez que a massa do objeto, em qualquer dos casos, nunca se altera. Porque a massa está ligada à quantidade de átomos presentes no material. Se o material não perdeu ou adquiriu átomos durante o percurso, ou durante a duração do experimento, então essa fórmula se mantém uma constante. Pelo menos a massa é uma constante nessa fórmula em todos os casos. Agora, o que é uma força resultante, que é muito importante para a gente determinar? Bom, como eu falei, força é uma maneira
da energia ser transferida. E essa força, ela pode ter várias origens. Então, se eu considerar um corpo qualquer, normalmente a gente faz uma caixinha. Bom, se essa caixinha está no chão, eu posso dizer que não há forças atuando sobre a caixinha? Não. Por quê? Porque a força não é simplesmente algo que a gente faz intencionalmente, né? Vou lá e vou empurrar a caixinha, ou vou puxar a caixinha, ou vou colocar alguma coisa em cima da caixinha que também vai exercer uma força sobre ela. Não. Uma das principais forças que a gente tem presente no nosso planeta, né, no nosso ambiente, é a força causada pela gravidade. Então, eu tenho a minha caixinha, essa caixinha está na superfície do planeta Terra, e há uma interação de atração entre esses dois corpos, entre o planeta Terra e a caixinha. E essa é a lei de gravitação de Newton que vocês vão ver, acho que só no próximo semestre. É capaz que vocês nem vejam. Pois bem, existe uma força, né, por conta da grande massa da Terra e da massa da caixinha, tem uma força de atração entre elas. Não é um campo magnético, não é uma coisa trivial, é uma atração gravitacional. Essa atração gravitacional, ela sempre existe, independente do tamanho, da densidade ou da massa do corpo. Sempre existe. A questão é quando essa força começa a se tornar perceptível e importante. É claro que dois pequenos átomos, ou duas partículas de poeira, a gravidade entre elas vai ser incrivelmente pequena. Eu nem sei se seria possível calcular precisamente qual seria a força de gravidade entre duas partículas de poeira. E essa força, ela é dependente de vários outros parâmetros também, né? Não só da massa entre os corpos, mas também da distância entre eles, e também da densidade, etc. Mas, de novo, não vamos entrar neste mérito aqui. O importante é vocês entenderem que a força gravitacional é uma força que atua nos dois corpos, tanto no corpo que a gente está estudando quanto no planeta. Só que o planeta, obviamente, tem uma massa gigantesca, incomparável com qualquer outra coisa que a gente tenha na superfície do planeta. Então, a Terra atrai a caixinha, e a caixinha atrai o planeta. Só que o planeta tem uma massa descomunal em comparação à caixinha. Então, quem sente realmente a atração é a caixinha. A essa força que aponta para baixo, sempre na direção do centro da Terra, porque a força gravitacional é uma força de interação entre os centros dos corpos, centros gravitacionais dos corpos, a gente chama essa força de peso, força-peso. E ela é calculada a partir da massa do objeto vezes a aceleração da gravidade no local onde ela se localiza. E percebam que essa fórmula, ela remete à fórmula da segunda lei de Newton, e força igual massa vezes aceleração. É claro que, ao invés do peso, eu estou usando a força, né? E ao invés de uma aceleração qualquer, eu uso a aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade, ela é característica do nosso planeta por conta da massa dele. Vocês vão ver, né, podem pesquisar que a aceleração da gravidade em outros planetas, outros lugares da galáxia, conhecida e desconhecida,
será diferente. Por exemplo, a aceleração da gravidade na Lua, porque a Lua tem uma massa muito menor do que a Terra, a aceleração da gravidade lá é cerca de 6 vezes menor. Portanto, o peso, né, de qualquer corpo lá é 6 vezes menor. Mesmo que a massa continue a mesma. Bom, se vocês se lembram ainda da nossa formulinha, da segunda lei de Newton, que eu acabei de apagar, força igual massa vezes aceleração. Isso sempre vai se mostrar verdade. Só que o que acontece aqui, nesse meu pequeno sistema? Eu tenho uma força-peso igual massa vezes aceleração. Essa aceleração da gravidade aqui na Terra, né, ela normalmente ela é aproximada para 10 metros por segundo ao quadrado, mas um valor mais correto seria 9,81 metros por segundo ao quadrado. Bom, juntando a primeira e a segunda lei de Newton, diz que se a resultante das forças em um sistema for igual a zero, então a velocidade não pode se alterar. E ainda temos essa formulinha para nos guiar e nos dar algumas referências. Ora, eu tenho uma força-peso apontando para o centro da Terra. Se fosse assim, né, se essa fosse a força resultante, a única força que atua no sistema, essa caixinha deveria adentrar o solo e chegar no centro da Terra, porque é a força resultante. Só que o solo, ou uma superfície estável que esteja embaixo dessa caixinha, não vai deixar isso acontecer. Por quê? Porque no momento que essa caixinha encosta numa superfície, vamos considerar que é uma superfície plana, estável, né? Não é uma superfície que vai se afundar. A partir do momento que essa caixinha encosta numa superfície estável, aparece uma segunda força que tem a mesma direção, né? A direção vertical, só que o sentido contrário, que é o que a gente chama de força normal. A força normal, ela é uma força de reação, né? Como vocês podem perceber. Por quê? Se essa caixinha estiver no ar, por algum motivo, quer seja porque ela foi jogada ou porque ela está pendurada, não existe força normal atuando. Força normal só existe quando a caixinha está numa superfície, ela está encostada numa superfície. E por que isso é importante definir essa força normal? Porque a força normal, aliás, a força-peso mais a força normal, nesse nosso sistema, é igual a zero. Isso significa que as forças que estão atuando, elas se juntam para somar uma força resultante igual a zero. E isso faz com que a primeira lei de Newton seja obedecida, ou seja validada. Tem uma melhor forma de expressar. Bom, isso garante que uma caixinha que está parada vai continuar parada e não vai começar a se mover por conta própria. Essa que é uma das coisas mais importantes que vocês podem abstrair desse início, né? dessa aula conceitual. Bom, existem outras forças que podem atuar no sistema, mas por enquanto vamos ficar só com isso. Né? Nesse exemplo a gente não vai colocar mais nenhuma força. Nenhuma força de reação. Se eu começar a aplicar uma força intencional neste corpo, né, uma força nessa direção, o que pode acontecer
esse corpo começar a se movimentar. Enquanto eu estiver aplicando essa força, vai valer essa lei. Se eu aplicar uma força constante, então eu vou ter uma aceleração constante, né? Mas que vai fazer com que a velocidade vá crescendo indefinidamente, até o momento que chegar numa velocidade máxima, né, imposta por alguma outra característica do sistema, ou eu deixar de aplicar força. A partir do momento que eu deixo de aplicar força, a velocidade pode se tornar constante, se não tiver nenhuma maneira de dispersar essa energia cinética, ou ela pode parar por conta de outros fenômenos, que a gente vai ver agora. Um dos fenômenos mais comuns, né, que a gente vai estudar nessa semana, é o atrito. O atrito, assim como a força normal, é uma força de reação, porque ela só aparece em determinados casos. Por exemplo, se o objeto está parado, se não existe força atuando, né, só tem a força-peso, eu digo numa força na horizontal, se a força-peso está em equilíbrio com a força normal, não existe força de atrito. A força de atrito ela só aparece a partir do momento que eu imponho uma força, né, ou exista uma força resultante que tente fazer com que esse objeto entre em movimento. E normalmente não. Sempre a gente coloca a força de atrito dessa maneira entre o corpo e o solo, né, a superfície na qual ele está apoiado. A gente designa por FAT, né, que é a força de atrito. Então, se eu tenho uma força nessa direção e sentido, a força de atrito vai estar na mesma direção, só que no sentido contrário, porque é uma força que se opõe ao movimento. Vocês podem imaginar que, né, se eu conseguisse pegar um microscópio e visualizar essas duas superfícies, né, a superfície da caixinha e a superfície da mesa onde está apoiada, essa força de atrito é causada pela interação entre essas duas superfícies. E essa interação pode ser de várias maneiras. Pode ser desde uma simples rugosidade, né? Então, se minha superfície da caixinha, né, e a superfície da mesa forem rugosas, então a força de atrito a gente espera que seja maior. Isso é uma coisa também bastante intuitiva. Outra maneira de interação é algum tipo de interação magnética ou até química, né, de ligações químicas de afinidade entre esses dois corpos. Normalmente a gente considera que força de atrito é por conta da rugosidade, mas outros fenômenos podem entrar aí no meio. Normalmente a gente se atém à rugosidade mesmo. Bom, isso acontece quando a força está no sentido horizontal, né, um objeto que está apoiado numa superfície horizontal. Agora, se eu aplicar uma força numa direção vertical, ela vai ter dois efeitos. Ou ela pode ter dois efeitos. Se eu aplicar uma força neste mesmo centro de gravidade, que eu vou designar aqui, ó. Esse é o centro de gravidade desse corpo. E nesse corpo já está atuando a força peso e a força normal, uma vez que o objeto está na superfície estável. Se eu aplicar uma força sobre esse objeto, colocar uma caixa em cima ou simplesmente empurrar na direção do chão, eu vou estar adicionando uma força na mesma direção da força-peso. Vamos colocar a força.
Aí o que vai acontecer? A minha resultante aparentemente não vai ser mais zero. Por quê? Porque era a força normal mais a força peso. Só que obviamente uma dessas forças é negativa porque estão em sentido contrário. Agora eu coloquei mais uma força, que ela está na mesma direção em sentido da força peso, então elas se somam. Bom, de novo, se minha força resultante não fosse zero, o bloco deveria começar a se movimentar. Só que lembre-se, a normal é uma força de reação, então ela vai ser tão grande quanto a força peso, neste caso que está num plano horizontal. Então se eu aplicar uma força nessa direção, a força normal ela vai aumentar de modo a compensar a força peso mais a força que eu apliquei. Então agora eu não tenho mais uma força normal, eu tenho uma força normal mais uma parcela, né, que vai ser igual, vou chamar de n', que ela vai ter módulo igual da força. Eu digo módulo porque ela vai ter o mesmo número, mas o sinal vai ser diferente porque está na direção contrária. Bom, agora se eu fizer o contrário, se eu aplicar uma força para cima, bom, duas coisas podem acontecer. Se essa força que eu apliquei para cima não for suficiente para levantar o objeto, né, isso significa que o objeto ainda vai estar no chão. A gente vê também isso, é bastante presente no nosso dia a dia. A gente vai erguer um objeto, só que a gente não percebe o quão pesado ele era. Então a gente faz uma força e não consegue levantar. Né? Quer dizer que a gente aplica uma força na vertical para cima, só que o objeto continua no chão. O que isso significa? Bom, eu não vou alterar o peso do objeto. Porque o peso do objeto ele sempre vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. Então o peso é sempre o mesmo. O que vai acontecer é que a normal vai diminuir de maneira que a resultante continue sendo zero. Então a força resultante será novamente a normal mais essa força que eu apliquei, mais o peso. Lembrando que o peso é negativo, porque está apontando para baixo. Só que agora a normal vai ser a normal menos a força que eu estou aplicando para levantar. Bom, obviamente, o sistema ele vai tentar digamos assim, se modificar, né, as forças que estão atuando, de maneira a se adaptar à nova situação. Se o objeto continua parado, mesmo aplicando força, quer dizer que de alguma maneira as forças estão se somando ou se subtraindo, né, de maneira a fazer com que o objeto continue parado. Se essa força que eu aplicar for maior do que a força peso, eu consigo levantar o objeto. Agora, vocês viram que essas forças que eu estava atuando no meu bloquinho, ou era na vertical ou era na horizontal. Agora, o que acontece se eu aplicar uma força em alguma outra direção? Porque a força, por ser uma grandeza vetorial, ela pode atuar de várias direções, de qualquer direção possível e imaginável. Então vamos voltar ao nosso bloquinho.
E vamos considerar que as forças peso e normal ainda estão atuando sobre ele. Se eu colocar, ou aplicar, melhor dizendo, uma força neste sentido, percebam que essa força ela terá duas componentes, que a gente aprendeu nas semanas anteriores. Era justamente calcular os componentes de grandezas vetoriais. Sempre que a gente está trabalhando num sistema que está atuando de alguma maneira uma força, alguma grandeza vetorial, e a gente tem que fazer a resultante, né, tanto normal quanto peso, quanto essa força que eu apliquei, são forças. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar um referencial, que é normalmente um plano cartesiano, cuja origem é exatamente o centro gravitacional do meu corpo. É claro que eu poderia colocar esse referencial em qualquer direção que eu quiser, né? Eu poderia colocar assim, eu poderia colocar esse eixo horizontal na mesma direção dessa força. Eu poderia. Não é convencional e isso pode dificultar um pouco os cálculos, né? Mas você poderia, nada impede. Então, a convenção é colocar este plano cartesiano com origem no centro gravitacional do corpo que a gente está estudando, e o eixo X ele é paralelo ao eixo, ao plano no qual o corpo está apoiado. Então, se eu tivesse um corpo, uma caixinha, né, num plano inclinado, então esse daqui é meu horizonte, então tem um plano inclinado e tem uma caixinha. A gente vai ver esse exemplo mais para frente, ele é bastante interessante. Mas se eu tivesse, nesse caso, eu adotaria um referencial, novamente, um referencial cartesiano, cujo eixo x é paralelo à superfície na qual o objeto está apoiado. Isso normalmente facilita bastante os cálculos. E uma vez que você mantém este mesmo método, você acaba ganhando uma certa habilidade de resolver problemas, né, e acaba não caindo em erros comuns para calcular os componentes. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar bem os conteúdos de componentes, determinação, cálculo das componentes de vetores. Porque esses conhecimentos vão ser extremamente importantes nessa aula e nas próximas aulas também. Bom, então, completando esse sistema, se eu tenho uma força que esteja sendo aplicada e essa força ela faz um ângulo com a horizontal, vamos chamar de um ângulo alfa, então quer dizer que essa força vai ter uma componente no eixo x e essa componente vai ser f de x igual a f vezes cosseno de alfa. E é cosseno porque essa componente ela está está adjacente ao ângulo. E uma componente y, né, que vai estar aqui, e ela pode ser calculada força vezes o seno de alfa. E é seno porque essa componente é semelhante a este cateto que forma o triângulo, né? Um triângulo retângulo que a gente já está acostumado. E esse cateto vai ser um cateto oposto ao ângulo que a gente está usando. Se por algum motivo eu tivesse este ângulo aqui, chamado de um ângulo beta, aí seria o contrário. Este cateto seria o cateto adjacente e esse daqui seria o cateto oposto. Mas não vamos entrar nisso para não confundir o nosso sisteminha.
Bom, e qual a importância da gente poder calcular as componentes? Porque normalmente, quando a gente está num sistema como este, um exercício, por exemplo, ele pode perguntar qual é a aceleração, qual é a velocidade depois de um intervalo de tempo. E para saber isso, a gente precisa saber qual é a força que vai estar atuando de maneira a causar o movimento. Porque percebam que essa força na direção y, ela, vamos dizer aqui para um caso do nosso exercício, ela não vai fazer com que o objeto entre em movimento, porque não vai ser suficiente para erguê-lo e não vai fazer com que o objeto adentre no solo ou na superfície onde ele está apoiado. Então, essa componente ela vai servir simplesmente para ou aumentar ou diminuir a força de atrito, né, por conta da força normal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ou para... bom, de qualquer jeito ela vai, de uma maneira ou de outra, né, essa força Y, né, componente Y, ela atuando para cima ou para baixo, ela vai influenciar normalmente na força de atrito, né, que a gente já vai ver logo logo. Agora, a força X é essa força que vai causar o movimento. Porque se for suficiente para vencer a força de atrito estático, esse objeto vai se movimentar na direção da força resultante. Então, considerando que a força Y, né, na componente Y, não é suficiente para erguer ou afundar o objeto, o que vai causar movimento é a força que está no eixo X. Agora, uma vez que eu determinei essa força, né, eu tenho que me preocupar agora com a força de atrito, que vai estar nessa direção. Lembrando que a força de atrito ela sempre se opõe ao deslocamento. E a força de atrito, ela é dada por um coeficiente, a gente chama coeficiente de atrito, vezes a normal. Ou ainda, é dada por um outro coeficiente de atrito vezes a normal. E aqui é necessário uma atenção muito grande por dois motivos. Primeiro, esse coeficiente de atrito estático ou dinâmico tem a ver com a situação de o objeto estar ou não em movimento. Se ele não está em movimento, quer dizer que as forças que estão atuando sobre ele não são suficientes para vencer a força de atrito, quer dizer que a gente está no modo estático. Então, esse coeficiente vai assumir um valor. Se a força que está sendo aplicada, né, a força resultante, for suficiente para fazer com que o objeto entre em movimento, então a gente passa para o regime dinâmico. Esses dois valores, né, dos coeficientes, eles são característicos das superfícies que estão entrando em contato. Então, vai depender do material do bloco e vai depender do material da superfície, madeira, cimento. Né? Acho que, se não me engano, só um material consegue ter o mesmo coeficiente nas duas situações, que é o Teflon com Teflon, que é bastante usado em superfícies antiaderentes, panelas, e outras coisas. Então, esse era um ponto, né? Saber você conseguir determinar se o regime está em situação estática ou dinâmica. O outro ponto é a normal. E é necessário que vocês se preocupem com a normal, porque nem sempre a normal vai ser igual ao peso. Percebam essa situação que eu apresentei. A força Y está na mesma direção da normal. Então, o que vai acontecer é que a normal vai se reduzir, né, de maneira a compensar o peso. Porque, novamente, como o objeto não vai subir nem descer,
a soma das forças na vertical tem que ser igual a zero. Então, menos peso mais normal mais a componente y da força tem que ser igual a zero. Então, a normal, para manter essa relação válida, a normal vai ter que diminuir. E a normal diminuindo, ela vai alterar a força de atrito que está sendo produzida. Esse é um fator extremamente importante, né? E vai alterar muito o resultado dos exercícios que porventura apresentem uma situação parecida. Então lembre-se, se o objeto não está subindo nem descendo, quer dizer que as forças que estão atuando na vertical tem que ser igual a zero. E contando com alguma componente de uma força que está sendo aplicada em alguma outra direção que não o eixo X. Legal? Isso é bastante intuitivo se vocês pararem para pensar. Imagine que vocês estão numa cadeira, estão sentados numa cadeira. Vou ver se eu consigo desenhar aqui. Tem uma cadeira. Essa cadeira, quando não tem ninguém sentado em cima dela, é fácil de você arrastar pelo chão. Considerar que é um chão razoavelmente uniforme. Então, a cadeira tem uma certa massa, então, consequentemente, ela vai ter um peso. Vamos chutar aí uns 50 newtons de peso, uns 5 quilos, acho razoável. Então, é razoavelmente fácil a gente empurrar para frente, para trás, para os lados, por conta dessa relação. A gente pode aplicar uma força razoavelmente pequena, a gente consegue deslocar o objeto, porque a força de atrito é muito pequena, né, que impede o movimento. Agora, se alguém sentar, nessa cadeira, o que acontece? Vamos fazer um pequeno estudo das forças que estão atuando. Vamos considerar um centro de gravidade do nosso sistema. Esse aqui é bastante importante que vocês aprendam a fazer, que é um diagrama de força livre, ou um diagrama de corpo livre. Ele serve para simplificar um pouco, né, tornar um pouco mais didático, ou mais fácil de entender o que está acontecendo. Bom, vamos considerar o centro de gravidade desse meu novo sistema. Eu tenho o peso da cadeira, só que agora eu também tenho o peso da pessoa. Antes, a normal, que era somente a normal por conta do peso da cadeira, agora também tem uma normal por conta do peso da pessoa. E é justamente este NP mais NC que vai entrar aqui na minha fórmula da força de atrito. Então, vocês imaginam que quando uma pessoa se senta na cadeira, mesmo que ela não se segure em lugar nenhum, mesmo que ela fique com os pés para cima, né, não apoie os pés no chão, vai ser muito mais difícil a gente conseguir empurrar a cadeira por conta desta relação. A interação entre os materiais vai continuar sendo a mesma, né, a princípio. Tá certo que o fator de rugosidade pode se alterar um pouco, mas a normal vai se alterar bastante e vai fazer com que a força de atrito que impede o movimento aumente muito. E, consequentemente, a força que a gente precisa aplicar para deslocar a cadeira agora é muito maior. Tá legal? Bom, uma vez que eu entendi isso, agora, se eu considerar que a força que eu estou aplicando aqui é o suficiente para deslocar o objeto, a força resultante será igual à força no eixo X, né, a componente no eixo X, menos
a força de atrito. E se essa força resultante for diferente de zero, quer dizer que o meu objeto vai se movimentar e esse movimento, né, vai causar uma aceleração. Então, enquanto essa força resultante estiver atuando no corpo, haverá uma aceleração constante, se a força não se alterar, e a velocidade vai aumentar gradativamente. Bom, agora que a gente acho que já fez um estudo razoável num plano horizontal, vamos passar para o plano inclinado. Eu espero que não esteja sendo muito maçante nessa aula, mas é porque experiências anteriores, né, nas aulas de física que eu dei ano passado, normalmente os alunos da Univesp têm muita dificuldade nessa parte de física, né, principalmente questão de vetores. Bom, agora vamos imaginar a nossa caixinha num plano inclinado. Então esse plano ele faz um ângulo com o horizonte. Nessa situação, duas coisas podem acontecer. Ou a caixinha vai ficar parada, ou ela vai começar a se movimentar nessa direção. Se nenhuma força estiver sendo aplicada, né, intencionalmente. Do modo que aqui está, né, considerando o centro gravitacional da caixinha, eu tenho a força-peso, e a força-peso sempre aponta na direção da Terra, independe da posição, né, o ângulo da superfície. Força-peso sempre na direção da Terra. Só que a minha força normal, por sua vez, ela é sempre perpendicular à superfície. Então, se o meu objeto está apoiado em uma superfície inclinada, a força normal ela vai fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Isso sempre acontece. Então, força-peso sempre na direção da Terra e força normal sempre 90 graus em relação à superfície na qual o objeto está apoiado. Sempre. Agora vamos olhar para força-peso. Vocês se lembram que eu disse há pouco que normalmente quando a gente vai resolver exercícios desse tipo, né, situações desse tipo, a gente precisa adotar um referencial. E esse referencial, normalmente, ele é um plano cartesiano cujo eixo x ele é paralelo à superfície. Então, o meu eixo x está justamente aqui e o eixo y, consequentemente, está nessa direção. Então, não é mais um plano cartesiano que está paralelo com o horizonte. Ele está paralelo com a superfície que está suportando, né, a nossa caixinha. Bom, levando em consideração esse referencial, eu percebo que a força normal ela está somente no eixo vertical, né, no eixo y. Então, não há muito que eu possa fazer com relação ao normal. Agora, a força-peso, que é interessante, ela vai ter duas componentes segundo esse referencial. Ela vai ter uma componente aqui, que eu vou chamar de PY, e uma componente aqui, que eu vou chamar de PX. Então aqui que é o meu eixo X, né, e aqui é o meu eixo Y.
O interessante dessa nova abordagem é o que pode acontecer. Como eu falei, se eu não aplicar nenhuma força, né, simplesmente achar uma superfície inclinada e colocar um objeto, duas coisas podem acontecer. O objeto vai ficar parado, ou o objeto vai começar a deslizar até parar em algum ponto. E por que isso vai acontecer? Bom, por conta da força de atrito. Em casos reais, né, que tem alguma força sendo aplicada no objeto, sempre vai ter uma força de atrito que vai impedir o movimento. Neste caso, essa força de atrito ela vai aparecer por conta da componente X do peso. E vocês percebam a complexidade da gente calcular esse sistema. Por quê? Porque a força de atrito, como a gente viu agora há pouco, ela é igual a um coeficiente, que pode ser o estático ou dinâmico. Eu vou colocar o estático por enquanto. Vamos assumir que o objeto está parado. Então eu preciso determinar a normal. Só que a normal, ela, nesse sistema, não vai ser exatamente igual ao peso. Mas ela vai ser igual à componente y do peso, porque está na mesma direção. Então, para eu calcular, para eu saber se o objeto vai ou não deslizar, eu preciso saber quais são as forças de atrito, estático ou dinâmico. Preciso saber qual é o ângulo que esse plano está fazendo com o horizontal, justamente para poder calcular as componentes. Como já falei, a normal vai ser igual à componente y do peso, adotando esse referencial. Vai ser numericamente igual ao componente y do peso. Agora, o que vai determinar se meu objeto vai ou não se movimentar é a componente px. E aqui que reside uma das grandes dificuldades dos alunos que estão começando agora com física. Eu entendo vocês e eu vou tentar fazer essa parte de maneira bem didática. Mas fazer isso via vídeo é muito difícil. Entender esse ângulo. Este ângulo alfa será necessário para calcular as componentes. Só que o que esse ângulo alfa tem a ver com essas componentes? E aqui é preciso que vocês tenham bastante imaginação. Se a inclinação desse plano tiver um ângulo de alfa, quer dizer que este ângulo aqui será alfa. E é justamente por conta desse ângulo que vocês vão conseguir calcular a componente x, que vai ser o cateto oposto, e vão conseguir calcular a componente y, que vai ser o cateto adjacente. Percebam que é um pouco diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar. Normalmente o x era o cateto adjacente e o y era o cateto oposto. Agora é o contrário, por conta da inclinação. Isso tem a ver com semelhança de triângulo, semelhanças de ângulos. Uma maneira para vocês visualizarem é que assim, vamos tentar consertar esse eixo. Vamos torná-lo vertical, perpendicular ao horizonte. Conforme eu vou inclinando, tentem imaginar o caminho, Imagine que isso aqui é uma rampa que eu consigo inclinar de acordo com a minha vontade. Então eu posso inclinar o quanto eu quiser. Então no começo, esse eixo aqui ele está na vertical. Conforme eu vou inclinando, vai acontecendo isso com esse eixo.
vai acontecendo isso, ele vai girando, né? Digamos assim. Ele vai inclinando, inclinando até ficar nessa posição. O quanto ele inclinou nessa direção é justamente o quanto o plano inclinou em relação à horizontal. Bom, espero que isso aí seja suficiente para que vocês entendam que este ângulo é igual a este ângulo. Não confundam com algum outro ângulo, porque vai mudar totalmente o resultado das contas. Bom, então só para colocar, nesse sistema, a componente Px vai ser igual a força-peso vezes o seno de alfa, e o Py será igual a P cosseno de alfa. Então eu preciso calcular o Py para calcular a normal que vai determinar a força de atrito. E ao mesmo tempo eu preciso calcular o Px para saber se o objeto vai ou não entrar em movimento. Se Px for maior do que a força de atrito estática, né? Se vencer essa barreira, quer dizer que a velocidade vai ser maior do que zero. Ou melhor colocar que vai ser diferente de zero, né? Porque ela pode ser negativa, né? Agora, se Px for menor ou igual à força de atrito, quer dizer que a velocidade do objeto vai ser igual a zero. O objeto vai continuar parado. Tudo bem? Vamos ver o que tem mais para falar. Só um outro caso antes de começar a parte de torque, que é com relação a uma situação que pode aparecer nos problemas, que é, ao invés do objeto estar no solo, ele estar pendurado por um fio. Então, neste caso, eu tenho um objeto que está pendurado no suporte ou no teto por um fio. Neste caso, eu continuo tendo a força-peso, sempre, ela nunca vai deixar de existir. Só que agora eu não tenho mais normal. O que eu tenho é uma força de tração. Que você pode colocar ela em vários pontos, né? Mas vamos assumir que ela está atuando no centro de gravidade do objeto. A gente chama de força de tração. Sempre tenta imaginar uma situação na qual as forças estejam em equilíbrio, né? Por mais complexo que seja o exercício, normalmente ele apresenta uma situação na qual as forças estão num determinado equilíbrio. Dessa maneira você consegue normalmente calcular quais são as forças que estão atuando e, o que muitas vezes é mais importante, a direção nas quais elas estão atuando. É um exercício bastante interessante, se não me engano, na lista de apoio, que eu vou tentar resolver nos próximos vídeos, e mostra justamente isso. Bom, o segundo tema da aula de hoje é torque. Torque pode ser alguma coisa aparentemente nova para vocês, mas eu me arriscaria a dizer que não é. Porque torque, ele está presente, nossa, em uma infinidade de situações diferentes. Por exemplo, uma gangorra. Ou quando a gente vai abrir uma garrafa, aquelas garrafinhas de cerveja long neck,
tem que girar a tampinha, aqui está presente o torque. Ou para as pessoas que gostam de um trabalhinho manual, ver se eu consigo desenhar. Quando você usa uma chave inglesa, uma chave de boca para soltar um parafuso, qualquer um que seja, né? Uma chave Phillips, uma chave de fenda, uma chave de boca, uma morsa, qualquer coisa assim, o torque também está muito presente. Afinal de contas, o que é o torque? O torque, ele é uma grandeza física vetorial, resultado ele é o resultado de um produto vetorial de uma força que está sendo aplicada vezes a posição onde essa força está sendo aplicada em relação a um ponto de apoio. Isso pode parecer complicado, mas normalmente, até no ensino médio, isso aqui se traduz como força vezes distância. Simplesmente isso, sem considerar os vetores. Agora, como é que a gente traduz isso para os exemplos que eu apresentei? Bom, o torque, no final das contas, é simplesmente a multiplicação da força, né? Literalmente, né, o que estava na fórmula, você consegue multiplicar o efeito da força pelo simples fato de que essa força não está sendo aplicada diretamente num objeto, né, mas está sendo aplicada a uma certa distância de um centro de apoio, né, e que esse centro de apoio ele permita uma rotação. A gangorra, por exemplo, quando você tinha duas crianças do mesmo tamanho dos dois lados, caramba, não consigo desenhar nenhum stick beam. Se você tem duas crianças, cada um de um lado da gangorra, você conseguia um equilíbrio fácil, né? A gangorra ficava parada sem problema. Agora, se uma dessas crianças ela se sentasse mais perto do centro, né, mais perto do ponto de apoio da gangorra, o que ia acontecer? Se essa criança viesse para cá, a distância dela em relação ao centro, né, ao ponto de apoio, seria reduzida. Então, lembrando da nossa formulinha, a fórmula mais simples por enquanto, se a distância dela diminui, é a força aqui que eu estou considerando é o peso da criança, permanece constante, então o que acontece com o torque? Ele diminui. A força, que é o peso, se manteve constante, a distância diminuiu, então o torque diminuiu. Como a outra criança ela permaneceu na mesma posição, então o torque dela se manteve o mesmo. Então, se a criança se deslocar em direção ao ponto de apoio, a gangorra vai girar neste sentido. Este lado sobe, este lado desce. Justamente por conta do efeito do torque. A mesma situação se aplicaria se, ao invés de uma criança de um lado e a outra do outro, eu colocasse duas crianças de um lado e uma criança do outro. Como o peso, né, mesmo que as distâncias onde a força está sendo aplicada. Vamos colocar esse exemplo aqui.
Então a força está sendo aplicada à mesma distância em relação ao centro, só que agora vou colocar uma criança em cima da outra. Neste caso, a força aumentou, porque a força será a soma dos pesos das duas crianças. Então o torque desse lado vai aumentar bastante e o desse lado vai se manter o mesmo. Então, novamente, eu vou ter o caso que a balança, a gangorra, aliás, vai girar nessa direção, sentido anti-horário. É claro que aqui teria o chão para impedir que inclinasse demais, mas ainda assim aconteceria este movimento da gangorra. O que seria necessário para equilibrar tendo duas crianças de um lado e uma criança do outro? Para fazer com que houvesse equilíbrio, que eu não tivesse essa situação da gangorra, essas duas crianças teriam que andar na direção do centro de apoio, de maneira que elas chegassem a uma certa distância, né, vamos considerar essa distância, então essas crianças teriam que andar até uma distância que permitisse que o torque de um lado fosse igual ao torque de outro. Então, o peso vezes a distância igual peso 2 vezes distância 2. Como os pesos são diferentes de um lado e de outro, as distâncias vão ter que ser alteradas de maneira a alcançar esse equilíbrio. Isso se a gente quiser que ocorra o equilíbrio. Nos exercícios, tem umas situações mais complexas, principalmente no exercício de apoio, que eu acho muito interessante que vocês resolvam, que lida com diferentes situações da aplicação da força, né? Diferentes direções. Então vocês vão ter que associar os conhecimentos da primeira parte da aula com essa parte para conseguir resolver os exercícios. Eu não quero complicar muito mais, mas tenha em mente que torque é força vezes distância. Ele pode complicar mais do que isso, mas eu acho que eu vou deixar isso para os exercícios, que aí eu consigo trabalhar de uma maneira mais didática. Tá legal? Só para terminar, eu queria apresentar um outro exemplo. Se o exemplo da gangorra não ficou fácil, o exemplo da ferramenta. Então vamos supor que eu tenho uma chave inglesa, uma chave de boca, né? E eu estou tentando tirar um parafuso que está preso. O que eu faria nessa situação? Obviamente eu não consigo tirar com a mão, porque ele está muito preso. Eu não tenho força o suficiente, sem falar que posso acabar me machucando por se tratar de um metal, né? Aí eu uso uma ferramenta como essa, que vai encaixar, né, num parafuso com cabeça sextavada, e vou aplicar uma força nessa direção. Ou seja, eu vou tentar girar o parafuso de maneira a desenroscá-lo. Se por acaso eu não tiver força o suficiente para tirar esse parafuso nessa situação, o que eu vou fazer? Das duas, uma. Ou eu chamo uma pessoa para me ajudar, um amigo, uma amiga para me ajudar, porque vai somar as nossas duas forças, né? Ou eu pego uma ferramenta que tenha um cabo maior.
Agora, aplicando a força aqui na ponta, eu consigo multiplicá-la muito mais, né? O parafuso aqui vai sentir uma força muito maior por conta do torque, justamente porque eu aumentei a distância entre o ponto onde eu estou aplicando a força e o ponto de apoio. Uma questão interessante é que muitos caminhoneiros andam, obviamente, precisam andar com ferramenta, eles andam também com canos ou tubos metálicos para encaixar no cabo da ferramenta para poder girar com muito mais facilidade. Ao invés de ter uma ferramenta ou várias ferramentas muito grandes, eles adaptam um tubo metálico, né, encaixam aqui e conseguem aumentar em 1 ou 2 1 metro e pouco o cabo da ferramenta e acaba tirando os parafusos com uma facilidade incrivelmente alta. Tá legal? A mesma coisa se aplica, esse princípio se aplica à garrafa de cerveja, do long neck, né, para gerar tampinha. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que eu fui um pouco maçante, espero ter pelo menos conseguido manter um certo ritmo. Espero que vocês tenham entendido. Espero também que qualquer dúvida seja sanada nas próximas aulas, nos próximos vídeos, com a resolução de exercícios. Tá legal? Então, até daqui a pouco.